Tem 15 anos que eu iniciei a minha jornada na área de dados. Eu sempre digo que eu sou um cara muito privilegiado. No Brasil, com todos os problemas que a nossa sociedade enfrenta, ter uma estrutura que me dê condições de fazer uma faculdade e escolher os empregos que me ajudam a desenvolver o que eu aprendi na faculdade é um privilégio para poucos. Foi por conta dessa estrutura que eu pude evoluir minha carreira e construir o que eu construí até aqui. E ao longo desses anos eu tive acertos e muitos erros, né? Essa experiência, principalmente com os erros, me ajudaram a criar uma espécie de calo na minha mão, que faz com que, quando eu preciso aprender alguma ferramenta ou conceito novo, a curva de aprendizado seja um pouco menos dolorosa ou com um pouco menos de erros, ou com menos fios de cabelo caindo. E conforme eu venho ficando um pouco mais maduro, eu gosto de fazer um exercício, olhar para trás e entender, nos momentos de dificuldade que eu enfrentei, se poderia existir algum outro caminho que pudesse fazer com que esse momento fosse menos difícil e com isso, sei lá, ter um pouco mais de cabelo hoje. Claro que eu não me arrependo de nada do passado. Foram justamente aquelas escolhas que me levaram até aqui. Mas eu seria muito ingênuo se eu não olhasse para trás e buscasse aprender com essas experiências. E com essas reflexões sobre o passado, eu me questionei quais seriam as diretrizes que poderiam ajudar o Rodrigo de 15 anos atrás na construção da sua carreira na área de dados. E óbvio que não tem como eu voltar no tempo, mas eu posso organizar essas diretrizes, tentar eliminar o fator tempo da equação, porque em 2010, quando eu entrava na faculdade, a realidade do mercado era outra, completamente diferente, e construir algo que pode servir como um guia para ajudar quem está começando na área de dados. Tem algumas coisas que eu acho que vão fazer mais sentido para quem está entrando no mercado de trabalho, mas tem coisa também que eu acho que vai fazer sentido para quem já tem uma experiência e está numa transição de carreira. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Só para deixar bem claro, eu não vou trazer aqui um passo a passo para seguir a risca. Não vamos planejar um voo onde cada etapa é bem planejada e calculada. Vamos pensar nisso como um conjunto de diretrizes que vão ajudar a gente a escolher ir para a direita ou para a esquerda conforme as encruzilhadas vão aparecendo no nosso caminho. Então vamos lá. Diretriz número 1. Entenda o negócio e os processos que o movem. Todas as vezes que eu fiz uma análise que estava de alguma forma desconectada do negócio, essa análise ou nunca foi usada ou logo se tornou obsoleta. Entender o negócio e os processos que conduzem aquele negócio que você está inserido não vai melhorar só a eficácia das análises, mas vai garantir que as decisões tomadas estejam realmente alinhadas com a estratégia da empresa. Vou dar um exemplo da primeira vez que eu fui trabalhar com dados meteorológicos. Já tinha ouvido falar, choveu tantos milímetros de chuva, mas eu nunca estudei, nem precisei estudar isso. De repente eu comecei a trabalhar com dados de precipitação, medidos por estações meteorológicas para fazer análises simples. Quanto choveu em determinada região, em um determinado intervalo de tempo. Bastava agrupar, somar, tirar algumas médias e já tinha a análise necessária. Porém, com essas análises simples, eu não conseguia visualizar ali aquela conexão com o negócio. Então eu resolvi primeiro fazer umas pesquisas na internet mesmo. O que significa 5 milímetros de chuva? Isso é uma tempestade ou é apenas uma garoa? Como que é esse sensor? Como que ele mede a chuva? Aí eu comecei a entrar no negócio, perguntando para o cliente, se chover muito, o que atrapalha? E se não chover, o que vocês podem fazer? Já com essas perguntas respondidas e conforme construímos essas análises, eu me deparei com um registro de 200 milímetros de chuva no intervalo de 15 minutos. Sem fazer essas perguntas antes, para mim isso seria apenas mais um número. Mas como eu já estava entendendo um pouquinho mais do negócio, isso acendeu um alerta que me fez correr atrás para entender o que estava acontecendo. No final da história, alguém estava fazendo uma limpeza lá no sensor e esqueceu de desligar, gerando assim a medida errada. Aí o que era para ser apenas uma análise simples, acabou que a gente teve que construir, junto com a área de negócio, diversas regras para validar os dados antes mesmo dele chegar na etapa da análise. Agora imagina se essa informação vai para alguém tomar uma decisão que envolve milhares de reais. Olha o impacto que isso pode gerar. Então, dentro desse contexto, alguns pontos são importantes para que você consiga entender do negócio. São eles alinhamento estratégico, quem tem autonomia para tomar cada tipo de decisão, como que é o início, o meio e o fim do trabalho das pessoas envolvidas, como que os dados são gerados, envolve algum tipo de equipamento ou sensores, como que ele funciona. Mas o que me dá uma base, uma sustentação para que esses questionamentos consigam fluir de forma mais natural? Acredito que ter uma visão macro de 3 disciplinas já vai ser um estalo absurdo na sua mente. São elas:
planejamento estratégico, gestão por processos e gestão de projetos. Não precisa virar um especialista em nada disso não, mas entender de forma macro os principais conceitos contidos nessas disciplinas já vai ser um bom caminho percorrido. Diretriz número 2. Comunique bem o seu trabalho, as conquistas e principalmente os fracassos. Bem, vamos começar de trás para frente. Como assim fracassos? Esse é um ponto que muitas vezes foge da lógica normal. A gente quer mostrar as nossas conquistas, a gente quer mostrar o que deu certo. Ninguém quer ficar falando das coisas que deu errado. Mas o trabalho de dados, principalmente de um cientista, ele é guiado por hipóteses, que é basicamente uma afirmação que eu tento provar com aqueles dados que eu tenho. Mas muitas vezes, eu arrisco a dizer, na maioria das vezes, a gente não consegue ter evidências suficientes para provar essa hipótese. E tudo bem, vamos para a próxima hipótese. Não deu certo? Próxima. E vai fazendo isso até que chega o chefe ou o cliente chega e fala: cara, cadê o resultado? Você está um tempão aí, não entregou nada até agora. Então, comunique bem cada etapa que você avança. Explique o que você fez. Olha, já fiz tudo isso aqui, mas eu não consegui gerar nada ainda. Só que tem toda essa lista de coisa para fazer ainda. Essa comunicação, ela é fundamental em qualquer tipo de trabalho, mas ainda no trabalho de dados, que envolve muita experimentação e muita incerteza. E quando encontra algo, massa, solta o rojão. Brincadeira, não solta o rojão não, ninguém gosta disso, tá? Mas cara, monta uns slides, explica o que você fez, como que você fez, as dificuldades, os resultados. Não tenha vergonha não, tá? Diretriz número 3. A solução mais simples geralmente tende a ser a melhor. Aqui eu emprestei um princípio da filosofia chamado navalha de Ockham. Esse princípio basicamente diz que quando você tem várias explicações para um determinado fato, geralmente a explicação mais simples tende a ser a mais provável. Por exemplo, eu ouvi um barulho na cozinha à noite. Pode ser um fantasma que quer trazer a vingança dele para o mundo, ou pode ser o gato da vizinha que entrou pela janela. Então, o mais simples é muito mais provável de ter acontecido. E agora, trazendo isso para o nosso contexto de dados, até mesmo de tecnologia como um todo, principalmente quando a gente aprende uma coisa nova, a gente quer usar aquilo, mesmo que seja difícil e complexo de trabalhar. Eu lembro da minha monografia da graduação. Foi logo quando eu finalmente entendi sobre redes neurais. Eu bati o pé. Vou fazer redes neurais. Isso vai resolver todos os problemas da humanidade. Eu peguei um problema que já era muito bem resolvido com regressão linear e resolvi aplicar um modelo de redes neurais no mesmo problema para comparar os resultados depois. Construí todo o algoritmo, gastei horas para fazer o código, tratar todas as variáveis, treinamento, etc. E adivinha o resultado? Ficou um pouco pior que a regressão. Foi aí que eu aprendi a lição e comecei a botar em prática isso. Sempre que chega um problema para mim, eu tento pensar na solução mais simples para resolver ele. E aí eu coloco em prática. Na grande maioria das vezes isso já é o suficiente. Quando não é, a gente vai evoluindo, fazendo uns ajustes até conseguir os resultados desejados. Diretriz número 4. Priorize a qualidade dos dados acima da quantidade. Aqui está bem ligado com o exemplo que eu dei da estação meteorológica. Em tempos de Big Data e Machine Learning, é tentador a gente tentar acumular e usar o máximo de dados possíveis. Considerar volume de dados como um bom indicador para o projeto. Mas não adianta nada ter gigas, teras de dados se a qualidade desses dados não for boa o suficiente. O dado ruim só vai levar a informações ruins e decisões ruins. Então, se você for para a área de ciência de dados ou até mesmo de análise de dados, nunca deixe de explorar os seus dados, analisar cada variável e buscar mesmo algum erro naquele dado. Tenho certeza que se procurar, você vai achar. E se você for para a área de engenharia, crie pipelines e métricas de qualidade de dados. Quanto mais mecanismos a gente tiver para evitar o dado ruim, melhor. Diretriz número 5. Se oriente a problemas e não a ferramentas. Cara, é muito fácil cair na armadilha de se apaixonar por uma ferramenta ou tecnologia específica. Eu já fiz isso várias vezes. Lembro quando aprendi R e queria usar R para tudo, até para abrir uma lata de sardinha. Eu sou zoado por isso até hoje, sério, eu ganhei até uma caneca disso. Mas a realidade é que cada problema tem suas particularidades. E eu falo isso direto, você tem que usar a ferramenta certa para resolver aquele problema específico. Não vai pegar um alicate para apertar um parafuso, usa a chave certa. Às vezes uma planilha do Excel resolve, outras vezes você vai precisar de um cluster Hadoop inteiro. O negócio é focar no problema que você está tentando resolver. Entenda bem o que precisa ser feito e depois escolha a ferramenta certa para o trabalho. Por exemplo, uma vez eu estava construindo um ambiente de dados no cliente e criamos um cluster do Spark no EMR da AWS para fazer as transformações. Mas o volume mesmo de dados era de imagens e outros arquivos não estruturados, sendo que Spark é bom para dado tabular, né? Basicamente eu construí uma bazuca para pescar tilápia. Foi um tapa na cara, mas aprendi a lição. Então, antes de mergulhar de cabeça numa tecnologia, pergunto, qual é o problema real aqui?
O que eu estou tentando resolver? E aí sim, escolhe a ferramenta que melhor se encaixe. Diretriz 6. Seja curioso e ávido por conhecimento. A área de dados é um oceano sem fim. Tem sempre algo novo ali pra gente aprender. E isso que faz a gente gostar tanto dela, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu mal sabia o que era um banco de dados. Hoje eu tô aqui tentando falar um pouco de machine learning, big data e por aí vai. E sabe como que eu cheguei aqui? Sendo curioso. Cada vez que eu vi um termo novo, eu ia lá pesquisar. Quando eu vi uma técnica que não conhecia, eu tentava entender como funcionava e não de forma superficial, mergulhar de cabeça mesmo. Eu tenho um monte de livro de álgebra, estatística, gestão, etc. Eu sinto que a cada semana que eu fico sem estudar, eu tô ficando para trás, porque toda hora tá surgindo uma coisa nova. Então, o meu conselho é, nunca pare de aprender. Leia blogs, faça cursos online, participe de meetups, especializações, MBAs. Se quiser sofrer um pouco, entra num mestrado, num doutorado. Além de aprender bastante, isso dá um peso muito legal para o currículo. Diretriz 7. As pessoas à sua volta são seus principais aliados. Olha, eu já fui aquele cara que achava que podia resolver tudo sozinho. Mas a real, trabalhar com dados é um esporte coletivo, igual futebol. Você tem a área de negócio dando a saída de bola ali na zaga, gerando os dados, os engenheiros ali no meio de campo, camisa 8, organizando o jogo, cientistas e os analistas na armação para passar a bola para o tomador de decisão fazer o gol. É um trabalho coletivo. Independente do papel que você está fazendo, você vai precisar de pares para te ajudar. Então, cultive suas relações, converse com gente de outras áreas, participe de projetos multidisciplinares. Suas melhores ideias podem vir de onde você menos espera. Diretriz número 8. Critique, questione, seja criticado e questionado. Para mim, essa é a mais importante de todas. A gente precisa desenvolver uma pele grossa, só que a gente tem que manter a mente aberta. Uma vez eu fui trucidado por um diretor numa reunião. Não do jeito ruim, sabe, essas coisas. Eu achava que eu tinha arrasado com as minhas análises, aí o cara começou a fazer pergunta, apontar um monte de falha. Na hora eu fiquei na defensiva, mas depois eu percebi, ele estava certo assim, ó, em vários pontos. A situação fez eu começar a convidar as críticas. Então, sempre antes de finalizar um trabalho, eu faço duas coisas. Primeiro, eu durmo, acordo no outro dia e eu tento revisar tudo que eu fiz. Com a cabeça fresca, é bem mais fácil encontrar alguma falha ou potencial melhoria. E segundo, eu mostro para colegas, peço feedback, eu sempre falo, meu orgulho é negativo, fala que eu aguento. E fazendo isso, eu comecei também a questionar de volta, criticar, fornecer feedbacks também. Se a gente for, obviamente, bem respeitoso, a gente consegue criar um ambiente onde todo mundo se ajuda. Afinal, ninguém fica bravo com o personal corrigindo o seu exercício na academia, né? Diretriz 9. Documentação, documentação e documentação. Quem nunca olhou para um código antigo seu e perguntou, cara, o que eu fiz aqui? É frustrante isso, né? Documentação técnica é chato de fazer, é dolorido. Confesso que eu sempre tento correr, mas sempre que eu corro, alguma coisa chata acontece. E quando eu falo em documentação, vai desde documentar aquele código que você está construindo, documentar os filtros que você está fazendo, a análise, a escolha das metodologias que você está utilizando, documentar os resultados que você está obtendo. Esses documentos não vão ajudar somente você no futuro, mas outras pessoas também. E por fim, diretriz 10. Insight que não gera valor não serve para nada. Mas pera aí, Rodrigo, você tem que comunicar tudo até os fracassos e agora você está falando que aquilo que não gera valor não serve para nada? Como assim? Bem, é mais ou menos isso. Vamos colocar aqui o chapéu do chefe ou do cliente que está pagando a gente para fazer o trabalho. Por mais que seja útil todo o conhecimento gerado, se esse conhecimento não agregar valor para o negócio dele, ele vai enxergar isso como um investimento que não teve retorno. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, busque conectar de alguma forma aquele problema que você está lidando com algum retorno para o negócio. Já recebi muitas demandas onde o cliente queria ter um BI ou queria ter uma IA no negócio dele. Mas fazer isso só por fazer não vai agregar nada. Ele pode até ficar feliz tendo um painel bonitinho, mas com o tempo perde propósito. Quando eu aprendi a fazer essa conexão do problema com a necessidade, com o retorno para o negócio, o nível de satisfação dos clientes aumentaram demais. Mas como que a gente mede esse valor? Acho que para aqui a gente precisa fazer um vídeo específico para isso. Mas eu sempre procuro partir de dois princípios para medir o valor. Primeiro, o tangível é aquilo que você bota dinheiro mesmo, grana no negócio. E o intangível,
que é o valor de uma forma mais indireta, por exemplo, mais confiança na tomada de decisão. Então, gente, como eu falei, eu não quis trazer um passo a passo do que precisa fazer para virar um profissional de dados. Eu garanto que o caminho que é bom para fulano, ele não necessariamente vai ser bom para o cicrano. Mas se eu tivesse começado agora e tivesse acesso a essas diretrizes, eu tenho certeza que chegaria no lugar que eu quero. Bem, é isso, mas diga aí o que você achou. Acha que faltou alguma coisa? Coloca aqui nos comentários. E ajuda aí a gente com aquele joinha, com a inscrição, compartilhamento, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo e tenha uma vida longa e próspera.